De longe, já se conhece. Não é só um dos maiores símbolos do esporte mundial. O Maracanã também é um dos pontos turísticos mais prestigiados do Rio de Janeiro. Construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã já foi considerado o maior estádio do planeta. Ao longo das décadas, passou por reformas e modernizações, especialmente para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. É um espaço que guarda memórias de vitórias, derrotas e muita emoção. Mas o Maracanã não é só futebol. Aqui já se apresentaram ícones de música mundial, como Frank Sinatra e Paul McCartney. O estádio também recebeu eventos religiosos e culturais, mostrando sua versatilidade como palco de grandes encontros. Conhecido mundialmente, o Maracanã é um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Para quem ama futebol, conhecer esse estádio de perto é a realização de um sonho, uma oportunidade de estar em um lugar onde marcou a história do esporte e emocionou gerações. Mas esse sonho muitas vezes começa em espaços simples, como essa quadra infantil que eu estou agora. E é aqui que nascem as primeiras paixões pelo futebol e as primeiras histórias com a bola e o desejo de um dia visitar um lugar tão especial quanto o Maracanã. Afinal, grandes sonhos não começam necessariamente em grandes palcos, mas em pequenos lugares cheios de significado. Um ponto turístico desse tamanho acaba rompendo barreiras e obviamente chamando a atenção de inúmeros turistas que chegam ao Rio de Janeiro. E passando pelo portão, o visitante pode passar a sentir o que é o Maracanã através do tour do estádio. Segundo a própria administração do tour oficial, tiveram aproximadamente 421 mil visitantes em 2025, o que foi um recorde histórico, ressaltando o interesse dos turistas pelo ponto turístico. O Tour do Maracanã, que existe desde 2013, foi reformulado e reinaugurado em 2017. O passeio passou a adotar o modelo que permite visitantes conhecerem os vestiários, a sala de aquecimento e a beira do gramado. Ao entrar no tour, já dá de cara com um telão, para já sentir um gostinho do que está por vir, com vídeos de atrações do estádio. Os guias de turismo contando histórias e transformando a visita em uma viagem no tempo. Entre curiosidades e relatos históricos, ajudam a compreender que o Maracanã é mais do que um palco esportivo. Passando pelo vestiário, por camisas de diversos clubes, por lá está Nicolai, que é equatoriano e mora no Brasil há 6 meses, vivendo no seu dia a dia o que é o Maracanã. Eu penso que aporta um pouquinho mais de experiência do que é no tour. Eu personalmente gosto muito de trabalhar aqui porque tenho a possibilidade de praticar o idioma português e encontrar com muitas pessoas de todo mundo. Eu gosto muito de futebol, então é uma das motivações para me trabalhar aqui e aportar um pouco a este tour. Nicolai, eu queria saber também, qual é a visão que o povo equatoriano tem do Maracanã? Muita história, cara, muita história, um lugar muito icônico para o futebol, para o mundo do futebol. E eu gosto muito da história que tem e praticamente todo Rio. Ao passar pelo vestiário, chega em uma parte que todos já se imaginaram fazendo: entrar no campo. Que mesmo vazio, a sensação é como se estivesse cheio. Cada visitante chega aqui com uma expectativa diferente. Alguns vêm para sentir a energia e outros para buscar saber somente os bastidores de um dos grandes palcos do futebol mundial. Mas há algo em comum entre eles: o brilho nos olhos de quando chega perto de um dos maiores monumentos históricos do futebol mundial. Ao sair do campo, se chega a um corredor que mais se parece com uma linha do tempo, passando por cada momento histórico que passou por aqui. Pessoal, sejam bem-vindos aqui à parte histórica da visitação. Do lado esquerdo temos as camisas originais do Brasil que foram utilizadas em jogos. À direita são réplicas que formam uma linha do tempo de como foi a evolução das camisas. Seguindo à frente vamos ter as histórias dos jogadores importantes, como Pelé, Garrincha, Ronaldinho também. E ao lado direito tem a história das Copas do Mundo. E seguindo mais à frente, teremos a sala de entrevista e a calçada da fama do estádio. Camisas históricas da seleção brasileira de diversos anos, usados por diversos craques, como essa de Domingos da Guia, de 1938, e essa de Newton Santos, de 1962. Além das bolas utilizadas em grandes partidas, chuteiras utilizadas por grandes jogadores e uma calçada da fama com o nome de Pelé. Com isso tudo, o Tour do Maracanã se torna muito mais do que um passeio. Passa a ser uma vivência inesquecível de um dos mais importantes pontos turísticos do mundo. Ao lado do tour, 2 lojas se destacam, em que uma delas possui diversos produtos para criar conexão com o Brasil, incluindo camisas mais antigas e atuais da seleção brasileira, assim recebendo turistas de diversos locais do mundo, em especial, é claro, da nossa América do Sul.
Estou aqui agora com o Thales, ele que trabalha aqui em uma das lojas que tem aqui dentro do Maracanã, né, antes de entrar pro tour. E agora, cara, passam muitos turistas por aqui, né? Muitas pessoas que vêm buscando conhecer uma parte da história do Rio de Janeiro. Então eu queria que você me contasse, cara, um pouquinho de como que é essa rotina doida aqui, porque só do tempo que a gente está aqui já passou uruguaio, já passou venezuelano, teve outro dia que eu vi até uma família indiana por aqui. Então, bom dia para você, cara. Olá, bom dia. Sou o Thales. Cara, então, aqui é baseado muito a maioria do público é América Latina, entendeu? Se você pegar num parâmetro de continente, 90% do público que vem aqui, de gringo, fala espanhol. Eu costumo dizer que 6% em inglês e o restante é brasileiro. Nordeste, Rio Grande do Sul, a região sudeste ali também, Minas Gerais também tem muito mineiro. E é muito bom trabalhar com o público, esse público gringo que vem para cá. Inicialmente, óbvio, quem não fala inglês tem uma certa dificuldade na língua inglesa, mas assim, é uma coisa que no dia a dia a gente vai aprendendo palavras, vai usando palavras-chave que a gente vai aprendendo. Mas é muito tranquilo, muito diferente de você trabalhar com um público, vamos supor, trabalhar num shopping, que é só o mesmo público sempre, e ter que trabalhar com preferência referente a cliente. Aqui não tem muito isso, então aqui é mais voltado para atendimento rápido, né, e alto fluxo, porque esse ano agora, tanto esse ano quanto o ano passado, foram os anos que mais tiveram turistas no Rio de Janeiro. Então o fluxo daqui no Maracanã em específico é muito grande. Óbvio, não se compara a Cristo Redentor nem Pão de Açúcar, mas é muito grande. O que você acha que chama mais a atenção dos turistas quando eles vêm para cá para conhecer o Maracanã? Então, o Maracanã é um mantro histórico de histórias, né? Histórias e títulos em modo geral, né? Tanto brasileiros quanto continentais, né? E já sediamos a Copa do Mundo também. Então, assim, o público que vem para cá, a maioria é apaixonado por futebol. Então, a minha visão é que eles vêm para cá mesmo para assistir os jogos, fazer o tour, é mais voltado para a história em si do Maracanã, né? Lógico que lá dentro do tour você tem as histórias contadas sobre o Pelé, eu não fui, mas eu sei pelos clientes. Tem a calçada da fama ali, que tem o pé de alguns jogadores, a mão de goleiros e tal. Mas a maioria das pessoas que vem aqui no Maracanã é mais pela história do Maracanã em si. De estar no Maracanã, estar dentro de um manto histórico que é o Maracanã, entendeu? Diferentemente de outros estados novos, tipo Beira-Rio, Mineirão, não se compara a amplitude que chega o Maracanã fora do Brasil. O que mais se chama a atenção é o impacto nas pessoas que passam a entrar no estádio, com vários deles demonstrando grande expectativa, principalmente para quem veio de longe, como foi o caso de Thiago e da Vitória. Eles vieram aqui para fazer o tour do Maracanã também. E aí eu queria perguntar para você, né? Foi a primeira vez que vocês vieram aqui para fazer o tour do Maracanã? Sim, foi a primeira vez que a gente veio. E o que mais te chamou a atenção, assim, de vocês durante o tour, a parte que vocês mais gostaram, que vocês acharam, assim, mais impactante durante o tour? Cara, pra mim, além do tamanho do estádio, né, é a história que o Maracanã tem, né? Já visitei alguns estádios, já fui no Centenário do Uruguai, na Arena do Grêmio, mas o Maracanã é especial, diferenciado. A gente estava falando antes aqui de começar a entrevista que você me disse que é gremista, né? Uhum. E já veio no Maracanã em dia de jogo, assim? Não tive ainda a oportunidade. Mas é um sonho poder assistir um jogo no Maracanã. Sim, tem que vir. Pelo menos uma vez na vida a gente vai ter que voltar para assistir um jogo. Agora falando do Maracanã, assim, mais como um ponto turístico, assim, vocês moram no Amapá, e tiveram a oportunidade de estar passando aqui pelo Rio de Janeiro nesse dia e tomaram a decisão de vir aqui fazer o tour do Maracanã, né? O que você acha que impactou nessa sua decisão para vocês virem aqui? Como vocês acham que o monumento do Maracanã é importante, assim, para a cidade, para que vocês tiverem essa ideia de, poxa, preciso fazer o tour do Maracanã mesmo sendo gremista, né? Mesmo não torcendo para nenhum time do Rio. É que nem eu falei, a história do Maracanã, né? Inclusive a gente já tá indo embora,
amanhã o dinheiro já tá meio curto, mas eu falei, não, tem que vir no Maracanã, nem que seja fazer um tour uma vez, né? Porque é a história do estádio, né? Final de Copa do Mundo já, tudo aí. Pra mim, pelo menos, era um passeio que eu teria que vir. Agora eu vou te fazer uma pergunta como gremista. Dos jogos que você já assistiu do Grêmio, qual você gostaria que tivesse acontecido no Maracanã e que você tivesse a oportunidade de estar aqui para ver? Cara, assisti só um jogo, né? Do Grêmio. Foi a final da Libertadores 2017. Acho que uma final da Libertadores aqui, né? Pô, ia ser da hora. Agora é final única, pode ser em qualquer estádio. No Maracanã ia ser. Entre os diversos visitantes, também se encontram estudantes do Colégio Adventista de Duque de Caxias, que tem como intuito nessa visita conhecer mais a fundo a cidade do Rio de Janeiro e a sua cultura. Eu estou aqui com a Marcela. Prazer, Marcela. Ela é coordenadora do Colégio Adventista de Duque de Caxias e hoje ela está fazendo uma visita aqui com os aluninhos ali da escola dela para conhecer, né, uma parte histórica e uma parte tão importante para a cultura do Rio de Janeiro. Então, para começar, Marcela, eu queria te perguntar, são crianças, né, se encantam com as coisas do mundo, né? O que mais chamou a atenção, o que mais encantou elas durante esse tour no Maracanã hoje? Bom dia. Olá, bom dia. O que mais encantou as nossas crianças foi o gramado, ver o campo de futebol. E queria te perguntar agora, passando um pouco para a parte pedagógica, né? O porquê que é importante trazer essas crianças para elas fazerem essa imersão, né, numa parte histórica, numa parte turística do Rio de Janeiro, que é o Maracanã? Então, a nossa proposta é sair um pouco da casinha. A gente trabalha no livro didático deles, menciona um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro. E nada melhor do que viver na prática essa realidade. Então, nós trouxemos ele um pouquinho para conhecer o Maracanã. Daqui a pouco nós iremos fazer um tour pela Zona Sul, iremos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, para você, Marcela, você tem algum time aqui no Rio de Janeiro? Eu tenho, eu sou vascaína. Vascaína. E para você, qual foi a parte que mais te impressionou fazendo isso? Você já tinha feito esse tour aqui no Maracanã? Não, é a primeira vez que eu vim aqui fazer esse tour e eu achei assim bem legal, bem interessante vivenciar um pouquinho da história do futebol e um pouquinho desse marco tão importante da nossa cidade. Mais do que um estádio, o Maracanã é um símbolo. Para turistas é uma experiência única. Para os brasileiros, é parte da nossa identidade nacional. O templo do futebol segue encantando gerações e mostrando ao mundo a força da cultura carioca.